O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para a Polícia Federal ouvir o general Gonçalves Dias. O então ministro-chefe do GSI apareceu em imagens divulgadas nesta quarta-feira, circulando no Palácio do Planalto entre os invasores no dia 8 de janeiro. Moraes ainda determinou que sejam identificados todos os militares que aparecem nas imagens dentro do Planalto e que também sejam ouvidos, caso não tenham prestado depoimento ainda. Quem deve identificar os militares é Ricardo Capelli, que assume o cargo interinamente. Roberto Mota, você acredita, Mota, numa recondução ou numa mudança do foco dessa investigação do Supremo Tribunal Federal? Mota, até em linha com isso que falava o Pavinato, a investigação por lá caminhava tendo até como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro, apontado como possível autor intelectual. Será que agora, a partir da revelação dessas imagens do então ministro do GSI, essa investigação do STF pode sofrer uma mudança de rumos, Mota? Eu não sei se eu acredito, Brown, mas eu certamente espero que essa correção de rumo aconteça. Eu espero que ainda haja uma reserva suficiente de homens com bom senso em Brasília que percebam a gravidade do que está acontecendo. A gente pode abstrair da situação jurídica, a gente pode entender a situação política, mas o que nós estamos vendo aqui é uma questão moral. Devem haver limites morais, até para as ambições mais fortes. Quando esses limites são quebrados, a gente não sabe mais para onde as coisas vão parar. Eu acho que o Congresso Nacional agora tem uma oportunidade única nas suas mãos de literalmente escrever a história. Como eu disse, a gente já viu muitos eventos nos últimos 40 anos no Brasil que pareciam com o fim do mundo. Mas esse evento de 8 de janeiro continua surpreendendo. E fica mais surpreendente ainda quando a gente passa a observar as muitas coincidências do 8 de janeiro de 2023 em Brasília com 6 de janeiro de 2022 no Capitólio, nos Estados Unidos. Quer completar, Pavi? Temos mais um minutinho. Quero complementar, sim. Quanto à CPMI, nós vimos que o governo agia contra, agora ele quer agir a favor, porque ele quer participar para tentar fazer uma operação abafa. Tem uma coisa que ninguém da imprensa percebeu. Ninguém da imprensa percebeu, e talvez seja uma percepção equivocada minha, mas é uma leitura que não é inexata. Perceba que Lewandowski se aposentou, Lula deveria indicar Cristiano Zanin Martins para o STF. Perceba que Pacheco segurou até onde deu a não leitura para a abertura da CPMI. Perceba que, na véspera do dia em que Pacheco faria a leitura, saiu uma notícia de que Cristiano Zanin Martins e a mulher dele, a Valesca Teixeira Zanin Martins, eles maltratavam babás e foram condenados em 2017. E no dia seguinte, Pacheco, ele adia sem mais nem menos a leitura da CPMI. E Pacheco tem interesse em assumir o STF. Então, tudo isso soa muito estranho. Volto com você, Zé, em mais um minuto também. Acredita nessa mudança de rumos do Supremo Tribunal Federal, Zé? À frente dessa investigação, criou-se um constrangimento depois da revelação dessas imagens, Zé? Sim, foi pressionado, né? Olha, Pavinato, você tem toda a razão. Já 3 senadores me falaram ali e dizem que já até perguntaram para ele, para o Rodrigo Pacheco, se ele iria assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que ele desconversou e nem disse que sim e nem disse que não. É possível, sim. É possível que ele seja indicado para o Supremo. Eu vi aqui de que, na verdade, não é nem imediatamente, que isso poderia ser na vaga de Rosa Weber, e não essa que está aberta no Supremo Tribunal Federal. Ô Vitor, se o Supremo prendeu, se o Supremo mandou investigar, colocou tornozeleira em pessoas que entraram, né? Simplesmente entraram nos prédios, vendo essas imagens aí, é claro, né? Deu 24 horas e amanhã mesmo a Polícia Federal vai ouvir o general da reserva, né? J. Silva,
E aí sim vai se entender o que realmente aconteceu ali. Agora, Mota, e como é que fica a situação do ex-ministro? Oi, pois não. Essa suspeita, quem soltou esta denúncia contra o Cristiano Zanin enfraquecendo não foi o Estado, não foi a Jovem Pan, foi a Folha de São Paulo. É isso que me estranha mais. Perfeito. E eu te perguntando, Mota, sobre o futuro do ex-ministro Gonçalves Dias, ele fica numa situação delicada agora, afinal de contas, parece que todos os atores se voltaram contra ele, né? Ele perdeu apoio até dos petistas, né? Do próprio governo Lula, né? E além das críticas que está sofrendo, claro, da oposição. Você acha que ele fica numa situação delicada, para dizer o mínimo? Corre até o risco de ser preso, Mota? Muito difícil de dizer, Brown. Eu concordo com o Pavinato. A gente vive um momento tão estranho na história do Brasil que, por mais absurdas que sejam as teorias que são ventiladas, a gente olha para a realidade e às vezes a gente vê a realidade se encaixando como uma luva nessas teorias. Então, muitas coisas são difíceis de ser explicadas. Essa mudança de posição do governo, né, de várias pessoas ligadas ao governo que eram visceralmente contra a CPMI, agora passaram a apoiar a criação. A própria contradição das imagens do GSI com a narrativa que foi colocada como oficial até agora. Então a gente fica na expectativa o que vai mudar, a situação das pessoas que foram presas no 8 de janeiro, essa vaga aberta no STF, né, como o Pavinato lembrou muito bem, as ambições políticas envolvidas nisso tudo e principalmente o sentimento que predomina na sociedade de uma forma geral, né? Que é uma mistura de indignação com revolta, e às vezes chegando quase à apatia, né? Muita gente perdeu totalmente o interesse pela política porque não consegue mais encontrar uma razão mínima para explicar o que está acontecendo na nossa frente. Então, tudo é possível. Eu acho que nas próximas 24 horas nós vamos ter mais outras surpresas muito grandes.